Bom, todo mundo tá esperando aí com muita ansiedade o filme Guerra Infinita, né? Os Vingadores Guerra Infinita, assim como eu, tá todo mundo esperando com bastante ansiedade o filme que vai estrear lá em abril, né? Daqui até abril são mais ou menos 16 semanas, mais ou menos. E, bom, aqui no nosso canal a gente decidiu fazer vídeos separados explicando qual vai ser a história de cada um dos personagens até chegar aí o filme dos Vingadores, né? Como eu falei, são mais ou menos 16 semanas, ou seja, a gente vai falar de 16 personagens que vão estar lá no filme de Os Vingadores Guerra Infinita, né? Então, se você gosta, se você não conhece muito bem aí os nossos heróis da Marvel, principalmente os heróis que vão estar lá no filme do Guerra Infinita, você já fica aqui no canal acompanhando tudo, que a gente vai estar falando todos os heróis aqui pra você. Bom, e hoje a gente vai trazer pra vocês um dos heróis que eu diria que para muitos até que não é, né? Mas eu diria que ali é um dos maiores líderes que a Marvel tem. É que, lógico que eu tô falando do Capitão América, né? Bom, primeira coisa que muita gente não sabia, assim mesmo até como eu, né? Pra quem não é muito ali ligado nos quadrinhos, pra quem não viu todos os quadrinhos, sabe muito pouco mesmo da história, do histórico, né? Do personagem. O Capitão América não foi um personagem que foi criado pelo Stan Lee, né? Muitas pessoas até achavam, como eu falei, as pessoas que não acompanham muito achavam que o Capitão América era um personagem criado por Stan Lee, mas não, o Capitão América não foi criado por Stan Lee. O personagem Capitão América foi criado por Joe Simon e Jack Kirby. Teve ali mais ou menos o seu primeiro quadrinho publicado em 1º de março de 1941. Eu acho que é importante ressaltar, né, que nessa época, para quem não sabe, para quem não é muito ligado em história, nessa época foi mais ou menos ali o período da Segunda Guerra Mundial, né? E o personagem Capitão América, como vocês sabem muito bem, ele é um personagem bastante patriótico lá, como o próprio nome já diz, né, lá para América, ou melhor dizendo, dos Estados Unidos. Então o personagem ele foi criado mais ou menos para inspirar ali aquela época da Segunda Guerra, os soldados, né, que iam lá lutar. Então dava aquele ar de patriótico mesmo. Então basicamente naquela época foi muito importante a criação desse personagem. Outra coisa também muito importante e interessante, né, é que na época que o primeiro quadrinho ali de Capitão América foi lançado, nessa época ainda não existia a Marvel, que todo mundo conhece hoje, né? Naquela época existia uma outra editora, eu vou assim dizer, que se chamava Timely Comics. Essa outra editora que existia, hoje em dia, lógico que muita gente nem sabia que essa editora existia, mas como o personagem Capitão América foi um dos primeiros criados, na época ele foi lançado por uma outra editora, e só mais tarde ele foi reintegrado ali na Marvel, que todo mundo conhece hoje. Bom, depois da Segunda Guerra, depois mais ou menos ali pro final da Segunda Guerra, os quadrinhos do personagem foram interrompidos em 1950. Teve ali uma volta bem rápida mesmo, lá por volta de 1953. Mas ele só foi voltar mesmo, foi reintroduzido, como eu falei, na Marvel, só em 1964. Eu fico imaginando como é que seria se fosse interrompido assim para sempre mesmo, nunca mais a gente tivesse os quadrinhos do Capitão América. Fico imaginando como é que seria nos dias atuais, né? Como vocês sabem, né, tudo tem sempre o seu propósito, então eu fico muito feliz. Bom, enfim, de 1964, depois que ele foi reintroduzido ali na Marvel, que todo mundo conhece hoje em dia, o restante da história são mais ou menos isso que a gente já conhece, de maneira resumida, né, basicamente é isso que a gente conhece hoje em dia. Teve as suas idas e vindas, teve muitos outros quadrinhos que, como vocês sabem, fizeram muito sucesso, né, e até hoje muitas pessoas até gostam dos quadrinhos, mas poucas pessoas sabem dos quadrinhos ou leram os quadrinhos anteriores, que foram aqueles primeiros, bem antes da Marvel, né. Eu disse isso tudo de maneira resumida, e resumindo também, pra quem não sabe, o Capitão América ele já passou por muitos lugares, já teve alguns nomes. O Capitão América ele é, como eu posso assim dizer, colocado como um humano geneticamente modificado, que não deixa de ser mentira, né? Como todo mundo sabe, ele foi ali um fruto de uma experiência, né? Que por sinal deu muito certo. Mas ele já passou pelos os fabulosos Vingadores, o Esquadrão Vitorioso, ele passou também por Invasores, Vingadores, pela SHIELD, Defensores Secretos, Novos Vingadores e Vingadores Secretos. Como vocês sabem, cara, ele passou por muitos lugares. Como vocês estão vendo, tá tudo aparecendo aí. Esses foram todos os lugares, as equipes, né, por onde ele passou. Essas daí foram todas as equipes que ele passou, ou seja, ele trabalhou bastante para estar onde ele está hoje, né? O mais engraçado é que quando você procura
pela ocupação, o que ele já fez na vida, você vai encontrar as seguintes informações sobre o herói. Que ele teve como exemplo, né, como trabalho, ele foi herói, ele é um ex-soldado, ele é um desenhista e ex-agente da SHIELD. Esses foram ali as maiores ocupações dele. Bom, eu não sabia até, por sinal, que ele foi um desenhista, né? A gente só viu ali ele desenhando mais ou menos no filme do primeiro Vingador, né, que foi o primeiro filme do Capitão América, e a gente viu ali que ele até desenhava muito bem, por sinal. Os seus dois também maiores parceiros, né, que ele teve foram o Soldado Invernal, né, que é o Buck Barnes, né, pelo menos é como a gente todo mundo conhece aí, e também o Falcão. O Falcão também foi um dos grandes parceiros que ele teve, né, e até mesmo foi excelentemente apresentado isso durante os filmes, né. A gente viu que ele tanto foi um ótimo parceiro ali do Soldado Invernal, no último filme que teve, né, que foi o Guerra Civil, e também foi um ótimo ali amigo também, uma ótima parceria entre ele e o Falcão, muito bom. Agora vem uma parte que são as partes que a gente vai começar a conhecer melhor os codinomes que o Capitão América teve. Inclusive um vai ser apresentado no próximo filme ali de Guerra Infinita, que são os seguintes codinomes: Nômade, Capitão e Homem Sem Pátria. Esses são os codinomes mais conhecidos do Capitão América, né? Nômade, por sinal, vai ser o nome que ele vai estar usando nos próximos Vingadores Guerra Infinita, né? Ele vai começar com esse nome Nômade. Como tá todo mundo também cansado de saber, o Capitão América ele é um cara que tem muitas habilidades. E as habilidades em destaque dele são as seguintes: força, super resistência, agilidade, velocidade sobre-humana, né? Como vocês sabem, ele é um sobre-humano. O seu vigor também é muito além da capacidade humana. Um grande estrategista, perito em táticas de guerrilha. Ele é um líder eficaz e mestre em combate corpo a corpo. Esses são os destaques ali de habilidades que o Capitão América tem, né? Como vocês sabem, a gente viu isso também nas cenas em que ele luta, principalmente nas cenas do segundo Capitão América, né? Que ele lutou. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, tá bom? Na próxima semana a gente vai ter um novo vídeo falando também sobre um outro herói aí da Marvel, né? Em relação aos Vingadores, eu vou tentar levar separadinho, porque, cara, acho que são os destaques, né? A gente precisa aí deixar todas as informações dele só em um único vídeo, tá bom? Então muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, valeu e até a próxima.